Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estaremos a olhar para o capítulo 2 do livro de Cantares de Salomão. Iremos iniciar o nosso tempo aqui olhando para o verso 16. Queremos que iremos continuar a olhar para verdades extremamente interessantes sobre a nossa vida conjugal, assim também como sobre a nossa vida espiritual. Então vamos ver o que o texto bíblico nos diz hoje. Diz assim a palavra de Deus: O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apresenta o seu rebanho entre os lírios. Aqui temos a esposa a falar, e neste versículo aqui vemos como ela fala acerca deste relacionamento intenso que ela quer e deseja com o seu amado. Mas também, como nós iniciamos no último programa a falar, vemos também que este texto aqui do capítulo 2 se refere a um relacionamento espiritual entre a Igreja e Jesus Cristo. E já falamos que se refere, inclusive, à segunda vinda de Jesus. E podemos ver aqui, neste verso que acabamos de ler, esta perspectiva do relacionamento entre Cristo e a Igreja, em que Cristo virá buscar aquela Igreja que é sua. Então, nesta perspectiva, podemos ver aqui esta declaração: o meu amado é meu e eu sou dele. Este sentido de pertença, este sentido de relação, este sentido que há um compromisso entre Cristo e a Igreja que não a abandona. A Igreja tem passado por várias fases ao longo destes 2000 anos de história. Tem sofrido perseguições e aqui em Portugal ainda há bem poucos anos sofríamos de uma forma mais violenta, agora é uma forma mais camuflada. Hoje em dia há muita discriminação ainda religiosa em várias povoações. Se a pessoa não pertence ao grupo maioritário, ainda continua a ser discriminada. Temos recebido algumas cartas de amigos que realmente se sentem discriminados porque não pertencem à comunidade local, ao grupo maioritário na zona, e por isso de facto são discriminados, são postos de lado. No ensino público temos verificado isso, em que muitas vezes não permitem que os jovens e as crianças tenham acesso a outros ensinos religiosos além daquele que é o instituído, e verificamos que essa perseguição até há bem pouco tempo era muito acesa. Eu ainda sou do tempo, aparece quase algumas publicidades por aí, mas eu ainda sou do tempo de ver alguns cristãos evangélicos a serem apedrejados. Portanto, não foi assim há tantos anos, eu ainda sou um jovem, portanto não foi assim há tantos anos que isso aconteceu. E ainda temos pontos do nosso globo onde, de facto, cristãos não só são apedrejados, como são mortos, literalmente. Muitas das crises que nós ouvimos falar acerca do Sudão, por exemplo, têm muito a ver com este aspecto religioso, em que uma parte do Sudão há cristãos e estão a ser chacinados por grupos muçulmanos. Temos realmente noutros pontos do globo onde isso acontece também, onde a pessoa não pode se identificar como cristão porque corre o sério risco de ser preso e morto. Temos aqui na nossa Europa, lamentavelmente na nossa Europa, está a acontecer um fenómeno extremamente curioso. Para mim é curioso por ser tão aberrante. Ao abrigo da lei da liberdade religiosa em França, hoje é proibido a pessoa falar de Cristo abertamente. É incrível, é contraditório até, mas de facto é um facto que está a acontecer na nossa velha Europa. É proibido falar de Cristo na rua, e se alguém disser às autoridades que outra pessoa lhe falou de Cristo, essa pessoa que falou de Cristo está sujeita a ser presa por causa da liberdade religiosa. Realmente temos que repensar aquilo que são os nossos valores. Estamos a viver numa Europa assim. Hoje em dia as verdades bíblicas começam a ser fortemente contestadas. Alguns países começam a pôr de lado as escrituras dizendo não queremos ler a Bíblia. No entanto, surgem no nosso meio cada vez mais livros a pôr em causa a pessoa de Jesus Cristo, livros a pôr em causa a verdade bíblica,
livros, inclusive, a apelar para a bruxaria, para a feitiçaria, como isso sendo a coisa mais natural e mais normal. E realmente estamos a ver uma Europa cristã, ou melhor, pós-cristã, a voltar as costas à Bíblia e àquilo que é a essência do Evangelho. Quando olhamos para isto, realmente a Igreja de Cristo precisa clamar, precisa olhar para quem é o autor e o consumador da sua fé e ficar de alguma forma dependente de Deus, da relação com Deus. Houve de facto já períodos na nossa história onde isso aconteceu. Se lembrarmos até ao século IV, havia perseguição, mortos, os cristãos eram lançados nas arenas, havia situações terríveis no Império Romano, onde os cristãos eram pendurados em estacas e pegavam fogo para iluminar a cidade. Coisas deste género, coisas bárbaras que eram feitas, desumanas, que eram feitas simplesmente porque as pessoas tinham convicções religiosas. Hoje estamos a assistir coisas talvez não tão bárbaras, por enquanto, mas começamos a assistir a sérias discriminações simplesmente porque temos uma convicção religiosa diferente, temos convicções profundas sobre a vida espiritual e isso começa a ser incómodo. Na história da humanidade sempre foi assim. Jesus Cristo disse exatamente isso. Se me perseguiram a mim, vão perseguir a cada um de vós. E por isso não devemos também nos admirar quando mantemos firme a nossa fé em princípios básicos como a verdade, como a honestidade. Isto incomoda muita gente. Ser honesto, ser sincero, ser verdadeiro incomoda. E as pessoas não querem, preferem ser dissimulados, mentirosos, encobrir as coisas, porque falar a verdade sempre é de facto muito incómodo. Então é preferível tapar a verdade, é preferível esconder a verdade do que realmente verificar que não falando a verdade, esse não é o caminho correto. Mas vamos voltar aqui a este apelo que este casal faz, que de alguma forma mostra o relacionamento que Deus quer desenvolver com a sua igreja. E vemos ainda no verso 17 do livro de Cantares, no segundo capítulo, o seguinte: antes que refresque o dia e fujam as sombras, volta, meu amado, faça-te semelhante ao gamo e ao filho da gazela sobre os montes escabrosos. Aqui mais uma vez temos o convite para que o esposo volte para este relacionamento. E aqui temos esta imagem do gamo, portanto de um animal selvagem, de um género de um veado, que é normalmente perseguido para ser caçado ou perseguido por leões. Naquela região havia leões. Então vemos que este seu esposo estava em perigo, este seu esposo sofria as perseguições. E podemos dizer o mesmo em relação à pessoa de Cristo. Não sei se está lembrado daquele episódio do apóstolo Paulo que é relatado no livro dos Atos, capítulo 9, quando o apóstolo Paulo perseguia a igreja. Ainda não era apóstolo, ainda não era Paulo, era Saulo, e lá ele perseguia a igreja, levava os cristãos presos e permitia que eles fossem mortos, como o caso de Estevão. E a certa altura Saulo pensou, bem, vou até Damasco para prender mais alguns cristãos, porque cuidava ele que estava a fazer um serviço a Deus. Infelizmente algumas pessoas, ao maltratarem cristãos, pensam que estão a fazer um serviço a Deus. E ainda hoje no nosso país isso acontece. Há pessoas que são supostamente cristãs que perseguem outros cristãos simplesmente porque não pertencem à sua confissão religiosa. E pensam com isso estar a fazer um tributo a Deus, estar a fazer alguma coisa benéfica para com Deus. O apóstolo Paulo pensava o mesmo, até que Cristo lhe aparece na estrada de Damasco e diz: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo ficou baralhado. Como é que ele perseguia a Cristo? Ele estava a perseguir uns malfeitores, ele estava a perseguir pessoas que não estavam a seguir a religião instituída. Mas, entretanto, Cristo surge e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui podemos ver que quando alguém persegue um cristão é como se estivesse a perseguir a Cristo. Quando alguém persegue a igreja de Cristo é como se estivesse a perseguir a Cristo. E por isso podemos ver aqui esta referência que esta esposa faz ao seu amado, que corre os riscos, corre os perigos para chegar perto dela. Cristo efetivamente correu todos os riscos, expondo-se, nascendo vulnerável como um bebê, numa manjedoura, pobre e humilde, para poder chegar a cada um de nós. Este é talvez o maior ato de amor. Alguém que tudo tinha, alguém que poderia viver
se podemos usar esta expressão, de uma forma tremenda na eternidade e abdica de tudo por amor de si e de mim. Realmente não conheço outro amor tão grande como o amor de Deus por cada um de nós. E é este amor que move o meu coração, é este amor que Deus tem por mim, que deveria mover o seu coração nesse relacionamento profundo com Cristo. Mas voltemos aqui ao livro de Cantares, capítulo 3, vamos continuar a ver o texto bíblico. E o texto bíblico continua neste diálogo, neste relacionamento conjugal, onde podemos tirar tantas lições espirituais. Diz assim: de noite no meu leito busquei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Levantei-me, pois, e rodeei a cidade pelas ruas e pelas praças, buscarei o amado da minha alma, busquei-o e não o achei. Que a esposa acorda de noite e não encontra o seu esposo. Sai à procura por toda a parte, pela cidade, pelas ruas, pelas praças, mas entretanto não o encontra. Então temos aqui um cenário bastante interessante. Não há mais lugar, por um lado, cercado, não há mais lugar onde ela está no meio das ovelhas. Ela agora mudou de cenário. Ela agora está numa cidade. Temos que entender este romance que está a ser descrito, em que tem vários episódios, vários cenários. Primeiro vemos o relacionamento desta esposa no campo com o seu amado e agora é transportada a relação para um ambiente citadino. E ela procura o seu amado e não encontra o seu amado neste lugar. E por isso ela fica desorientada, fica, enfim, na expectativa onde pode de facto encontrar o seu amado. Podíamos, enfim, fazer esta analogia também com o relacionamento de Cristo com a sua igreja. É possível ver exatamente este relacionamento em que nós, muitas vezes, olhando para Cristo, para o nosso amado, percebemos que Ele não está presente, percebemos que Ele ainda não chegou. Ansiamos pela sua vinda, mas parece demorada. E alguns dizem que exatamente isso, parece demorado, que Cristo já não voltará. Já passaram 2000 anos, esta conversa sempre foi feita, provavelmente Cristo já não voltará. Seria bom que nós tivéssemos a atitude desta esposa, que ficou na mesma preocupada, ficou na mesma na busca do seu amado. Não desesperou por um lado, mas ao mesmo tempo não desistiu de procurar. Procurou intensamente esse relacionamento com o seu amado. E o verso 3 diz: encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, então lhes perguntei, visto o amado da minha alma? Temos aqui esta sulamita à procura deste seu amado e encontra-se com estes guardas e de alguma forma tenta ver se há ou não portanto, algumas pistas que a levem a encontrar este seu amado. Também temos um desafio de proclamação. Cada um de nós tem um desafio de proclamação das verdades, do relacionamento que nós temos com Cristo. Proclamar àqueles que estão nas ruas, nas praças, nas vielas. E de facto é um desafio que Cristo nos deixou. Ele disse a certa altura: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Este tem sido um desafio que ecoa pelos séculos, um desafio de proclamação, um desafio que aqueles que amam a Cristo Jesus o fazem para com aqueles que ainda não o conhecem. E muitas vezes sentimos-nos como esta mulher perdida nas ruas, proclamando, procurando, dizer: ok, tens esse relacionamento com Cristo, conheces a Cristo, viste o que Ele tem feito na minha vida. Então é um desafio que a própria Escritura nos lança, para nós não termos vergonha daquilo que Cristo tem feito por nós, não termos vergonha do nosso relacionamento com Cristo. É um desafio tremendo que saem destes textos aqui, além dos aspectos que nós já encontramos, os aspectos conjugais, como de facto um marido e a esposa não devem ficar quietos quando sentem que a relação se distancia. Como aquele que está talvez mais ativo, mais preocupado com a relação, deve buscar com bastante instância, com bastante cuidado, com bastante zelo, cativar o seu amado, procurar onde ele se encontra, não permitir que o casamento se desfaça, se desuna, se afaste cada vez mais. É necessário buscar ativamente esse relacionamento.
Mas voltando ao texto ainda, aqui no verso 4 diz: mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Aqui temos então este relacionamento, esta esposa que procura o seu marido e encontra este seu marido e depois começa uma relação de intimidade. Aqui esta imagem de que a leva para a recâmara daquela que me concebeu tem essa ideia, portanto, aqui do relacionamento sexual envolvendo aqui o casal com intensidade. Então podemos ver, mais uma vez, algumas pessoas poderão pensar, mas como é que num programa sobre a Bíblia estamos a falar sobre o relacionamento sexual? Mas isso não é pecado. Eu creio que muitas vezes nós temos não percebido bem aquilo que as Escrituras dizem. Pecado é sim ter relacionamentos fora de um compromisso, fora de um casamento. Isso sim é pecado. Dentro do casamento, o relacionamento sexual é algo belo que Deus criou, portanto, e foi Deus quem pensou que o casal se deve relacionar dessa forma e por isso mesmo não é pecado. Eu creio que temos confundido as coisas. Há sempre duas atitudes extremas quando se fala em algum assunto, seja ele qual for. Creio que aqui nesta questão da vida e do relacionamento sexual tem havido sempre esses extremos ao longo da história e hoje cada vez mais se acentuam. Temos aquele extremo que diz, ok, vida sexual, relacionamento sexual é pecado, ponto final, então é para fazer no mínimo, mesmo dentro do casamento, só para a procriação e pouco mais. Isto não é bíblico, diga-se passagem, é um extremo. No outro extremo encontramos aqueles que o relacionamento sexual vale tudo com todos e ao mesmo tempo e em qualquer altura. E isto é o outro extremo, quer dizer, não são saudáveis, porque não levam em conta quem nós somos como seres humanos. É óbvio que o relacionamento sexual é para ser vivido numa atitude responsável, de compromisso, de respeito. Nós não somos bichos. Eu tenho que dizer isto várias vezes, porque às vezes dá a ideia em algumas publicidades sobre determinados, até anticoncepcionais, que os seres humanos são assim bichos. Quer dizer, hoje ando com uma pessoa, amanhã ando com outra, depois da manhã ando com outra, e isto não faz mal nenhum, quer dizer, não incomoda ninguém, não me faz diferença absolutamente nenhuma, como se nós fôssemos animais. Há algum tempo atrás é que eu estava no meu escritório e o meu escritório dá para um pequeno jardim em frente à minha casa e de facto nesse jardim estavam ali uns pombos e os pombos estavam ali no chão e estava ali um macho e 2 ou 3 fêmeas e o macho subiu para cima de uma fêmea e depois a seguir saiu daquela, subiu para cima da outra, quer dizer, isto assim é que acontece com os animais e aquela fêmea foi embora, não sei enfim se concebeu ou não, mas às vezes dá a ideia que nós seres humanos somos assim. Podemos ter um relacionamento hoje com uma pessoa, amanhã com outra e depois vamos embora e cada um vai à sua vida como se nada fosse. E felizmente que Deus não nos criou como os animais. Felizmente que Deus colocou em nós sentimentos, emoções e quando nós nos damos a alguém, isso marca a nossa vida. Os relacionamentos que nós desenvolvemos com pessoas marcam a nossa vida e ainda bem que é assim. Porque senão realmente já não teríamos consciência, já não teríamos realmente qualquer limite na nossa relação. É ótimo que nós, ao darmos-nos a alguém, isso marca profundamente a nossa vida. E quando sentimos que esse alguém nos utilizou, isso também nos desgosta, faz-nos ficar talvez desanimados, desencorajados, quando nos sentimos utilizados como meros utensílios na mão de alguém. Então isso são sentimentos positivos na nossa maneira de ser. E graças a Deus que Ele nos criou dessa forma, porque senão realmente hoje em dia as coisas seriam bem piores do que aquilo que são. Então é necessário nós percebermos que estes 2 extremos que eu acabei de mencionar não são a vontade de Deus para o homem. É da vontade de Deus que os casais possam viver uma vida sexual satisfatória, ativa, porque é de facto da vontade de Deus que assim seja. E temos aqui este texto de Cantares de Salomão muito claro que nos mostra exatamente isso, que é algo que Deus proporciona ao casal para que o casal se possa recriar, faz parte do relacionamento conjugal, faz parte da intimidade, faz parte dessa intimidade que o casal encontra.
Temos aqui este texto de Cantares que mostra que a esposa e o marido estavam desencontrados e depois, quando se encontraram, então houve essa oportunidade de terem um relacionamento sexual agradável. E realmente verificamos isso nos casais. Como conselheiro, verifico que quando há problemas, tensões, na maior parte dos casais, o relacionamento sexual é logo afetado. Porquê? Porque o relacionamento sexual é mais do que meramente um ato físico. Tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o nosso ser, tem a ver com a boa comunicação entre o casal, tem a ver com a harmonia no relacionamento, tem a ver com o ser aceite, tem a ver com o ser amado. Então não podemos desprezar esse aspecto. E quero deixar claro que o relacionamento sexual é algo de Deus para ser vivido com responsabilidade, para ser vivido com respeito, para ser vivido em companheirismo, nesse compromisso selado pelos votos do matrimónio. Então é fundamental aí vivermos a vontade de Deus também nessa área. O verso 6 continua aqui. Vamos voltar ao texto bíblico e continuar. Que é isso que sobe do deserto, como coluna de fumo, perfumado de mirra e de incenso, de toda a sorte de pós aromáticos de mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes são ao redor dele, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. Vemos aqui este cuidado em proteger o seu amado, em proteger esta relação. Vemos também a forma como esta esposa olha e vê a chegada do seu amado. Como seria importante, quando nós olhamos para o nosso cônjuge, quando nós olhamos para os nossos relacionamentos, termos esta perspectiva positiva, esta perspectiva que mostra o lado positivo da relação. Ela vê, de facto, o seu amado à distância e começa logo a sentir o cheiro, o aroma da sua presença, porque efetivamente a presença deste seu amado era algo significativo para a sua vida, era algo que trazia boas imagens, boas recordações à sua memória. E vê também como este seu amado vem protegido, vem guardado. É fundamental, isto aqui deixo só a título de menção, quando alguém sai para uma viagem, porque é possível que Salomão tivesse saído de uma viagem com esta guarda real à sua volta, saia também protegido, com cuidado para não cometer infidelidades. Quando alguém sai em viagem, normalmente por muito tempo, fica mais vulnerável, fica mais exposto e é necessário cuidar da sua relação, ter boas recordações do seu amado, da sua amada, para não cair em tentação, para não cair em pecado. E, de facto, proteja a sua relação, guarde a sua relação, crie um grupo de amigos que estão à sua volta, como estes valentes que cuidam, portanto, da proteção do rei. Crie uma rede de amizades que proteja a sua relação para que, de facto, possam continuar a ter uma relação intensa e íntima, onde um e outro são, de facto, o mais importante a ter em conta. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.